O verdadeiro motivo, a raiz emocional da autossabotagem. Esse é o nosso assunto da live de hoje. Sejam muito bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores bloqueadores do emagrecimento emocional, a autossabotagem. A raiz por trás da sua desistência. Você já passou por isso? Por aquela sensação de que você começa motivada, começa a ver um monte de resultado, e aí, de repente, começa a se boicotar, e aí acaba voltando para o ponto de partida. Síndrome dos recomeços. É um dos maiores sinais de autossabotagem. E ele é só um de outros que a gente vai falar aqui nessa live hoje. Então, que bom que vocês estão aqui, Ju, Cris. Hoje eu vou mostrar para vocês por que que isso acontece. E mais, né? A gente vai falar, enfim, como é que a gente vai finalizar esse ciclo e finalmente destravar o nosso emagrecimento. Então, a primeira coisa, gente, que a gente precisa ter assim, noção. Primeiro, sejam bem-vindas, né? Vamos colocar aqui nos comentários autossabotagem. O tema da live de hoje, não é mesmo? Senão o povo entra aqui e não sabe do que eu tô falando. Muito bem, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre autossabotagem é que ele é o primeiro sintoma, é o primeiro sinal da desistência. Toda vez que você se pegar começando a sabotar o seu processo, quando você dá aquele jeitinho, falta na academia, quando você sabe que não deveria fazer aquilo e começa a fugir da sua dieta, então ele é um sinal de que você está caminhando rumo à sua desistência. E qual é o problema disso? Que a autossabotagem, ela parece meio invisível. Oh, e parece invisível foi ótimo, né? Mas ela é meio invisível. Ela começa de forma muito sutil. Então, assim que uma mulher começa a ver progresso no emagrecimento, antes mesmo dela ver uma grande transformação, basta que essa mulher comece a ver ali um pequeno resultado. Ela começa a sabotar esses próprios resultados. E isso tem raízes emocionais. Mas como é que a gente vai perceber esse sintoma acontecendo? Quando a gente começa. Eu não sei se vocês se identificam com isso, tá? Não sei se vocês são assim parecidas comigo. Mas começa a rolar uns pensamentos assim. Ah, já emagreci um pouquinho até aqui, então hoje eu posso. Ah, só esse pedacinho aqui tá tudo bem. O maior sabotador para mim é o tal do eu mereço. Ah, eu mereço um docinho, eu mereço um negocinho. Afinal de contas, eu tive um dia bem difícil. Ai, ó, minha rotina tá muito apertada. Eu vou parar agora e depois eu recomeço. Chega quarta-feira, você não vai treinar, e aí o que você fala pra você? Ai, hoje é quarta-feira, já não fui, amanhã já é quinta e depois é sexta. Ai, deixa, vamos só na segunda-feira. Ai, eu não nasci pra isso. Talvez eu precise me conformar com esse corpo aqui. Acho que ser uma pessoa disciplinada, ter essa questão aí do peso, essas paradinhas aí de ficar se cuidando, acho que isso não é pra mim. Então, o que acontece de verdade é que toda vez que a gente começa a enxergar, visualizar os nossos resultados, algo parece que puxa a gente para trás. Então, eu costumo falar de sabotagem, sabotadores, como se não dá nem para falar que eles são uma âncora, gente. Eles são uma corda literalmente te puxando para trás. E por que que a gente tem que dar conta deles? Porque imagina você tá correndo, mas está com um caminhão amarrado nas tuas costas, te puxando para o lado contrário. Você vai cansar. E por cansar, você não vai conseguir chegar muito longe, entende? Então, por que que é preciso olhar para a questão da autossabotagem? Porque senão vai chegar uma hora. Lembra, a autossabotagem é um sintoma da desistência. Eu quero que você escreva isso. Escreve aqui para mim no comentário. Escreve aí no seu papelzinho, no seu caderninho do emagrecimento. Aliás, já vamos combinar isso, né? A gente vai ter 2 semanas aqui. Ó, pauleira de lives. Serão 2 semanas.
aqui juntas, 9 horas da noite, de sábado, domingo e feriado. Tenha uma folha com seus insights e percepções, e conforme a semana vai passando, tira uma foto para mim dos seus insights e me manda, me marca nas redes sociais. Você pode me marcar aqui no Instagram, @paulalanzilota. Você pode comentar aqui nos comentários do YouTube e colocar para mim aí o seu insight. Então é muito importante que você aprenda a dividir, porque quando a gente escreve os nossos aprendizados, a gente acaba materializando ele. Eu estava dando uma mentoria agora mesmo sobre isso. A gente precisa de duas coisas para fazer uma coisa ser realidade, para fazer algo ser realidade. A gente precisa verbalizar, a gente precisa falar e a gente precisa escrever. Aí a gente materializa. Então escreve aí para você. A autossabotagem é um sintoma da desistência. Ela não é uma âncora, ela é uma corda te puxando para trás. Então tá você lá fazendo muito esforço para emagrecer e tem alguém te puxando o tempo inteiro para trás. E a depender do nosso emocional, essa corda te puxando para trás, ela é muito forte. E é por isso que a gente ruma à desistência, porque a gente começa a ficar exausta, cansada de toda vez ter que começar tudo de novo, ou de estar se esforçando muito para chegar num lugar e não ver resultados, porque a gente se sabota o tempo inteiro. Então, quem aqui já teve essa sensação de estar exausta? De chegar num ponto que você não aguenta mais. Ah, eu não aguento mais fazer dieta de novo, começar tudo de novo, matricular na academia de novo, começar do zero de novo. E aí, quando a gente chega no eu não aguento mais, desistência. É por isso que a autossabotagem é um sintoma silencioso, mas que a gente precisa estar atenta e começar a prestar atenção. E aí, vamos começar a falar sobre as raízes emocionais? Hum? Pega sua água, papel e caneta e vamos comentar um pouquinho sobre as raízes emocionais dessa desistência. Ela não acontece porque você não tem força de vontade, viu, gente? A primeira coisa que a gente tem que falar, eu já acho, às vezes eu acho que é até clichê ficar repetindo isso, que a gente não se sabota por falta de força de vontade. A gente não se sabota porque a gente é preguiçosa. A gente não se sabota porque a gente não tá dando conta. A autossabotagem acontece porque as emoções começam a entrar em conflito com aquilo que você deseja. Então, eu desejo emagrecer, eu quero chegar no resultado, mas algum gatilho, alguma ferida emocional conflita com esse desejo. E aí, quando existe um conflito interno, a gente sabota o nosso caminho para o resultado. Faz sentido ou ficou muito profundo isso? Né? Contem pra mim, porque vocês acham que tá muito profundo. Vão me dando sinal aí, a gente volta umas casas para trás. Agora vocês falarem assim, não, manda ver, pode ir, mete o pé no acelerador, a gente continua. Então, por que a autossabotagem acontece? Então, primeiro, né, vamos recapitular para quem está chegando agora. A autossabotagem, ela é o quê? Um sintoma da desistência. Então, eu preciso estar de olhos abertos, porque quando eu começo com algumas questões da autossabotagem, eu estou perto de desistir. Então, eu já ligo o meu radar para que isso não aconteça. Beleza? E por que que ela acontece? Porque alguma ferida emocional está em conflito com o meu desejo de ser magra. Eu quero ser magra, mas eu tenho um trauma, uma ferida, que toda vez que eu fico magra, essa ferida dói. Então eu tenho o desejo me puxando para cá e a ferida me puxando para lá. Certo? Fez sentido aí? Então, primeiro, isso acontece por medo do novo. A gente acha que a gente tem medo de não emagrecer, né? Medo de não dar certo. Mas muitas vezes a gente tem medo de novo, de ser magra. E isso acaba colocando a gente numa zona de conforto, porque o nosso cérebro gosta de manter as coisas como elas são. Vamos entender que a gente gosta do resultado da mudança, mas ninguém gosta de mudar.
A gente gosta, a gente está pegada naquele nosso pãozinho no café da manhã, dando exemplo da alimentação. A gente gosta, a gente é pegada naquele docinho depois do almoço. E se vem alguém e te fala que você vai ter que fazer uma mudança, aquilo já te leva para um lugar desconfortável. O seu cérebro não quer aquela mudança. Então, se você passou a vida inteira num determinado peso, mesmo que isso te incomode, essa é a sua zona de segurança emocional. E eu adoro isso, gente. Presta muita atenção nisso. Isso aqui é bem profundo. Eu acho até que vocês deviam começar a espalhar essa live aqui, ó, para amigas que estão acima do peso. Presta atenção nessa frase. Você está estagnada no peso. Quantas vezes já aconteceu com você de começar a emagrecer e voltar sempre para o mesmo lugar? É aquela pessoa que nunca baixa dos 80, nunca baixa dos 70. Ela está sempre presa ali numa bolha. Parece que o peso dela nunca muda daquilo. Tem sempre um platô ali. Essa é a sua zona de segurança emocional. Por mais que você deseje sair daquele peso, ele te mantém segura naquele lugar. Quando você começa a emagrecer, o subconsciente percebe isso como uma ameaça. E se eu emagrecer e não ficar feliz? E se eu emagrecer e ficar flácida? E se eu perder peso e as pessoas não gostarem de mim? E se eu ficar com cara de velha? E se eu começar a chamar atenção quando eu emagrecer e o meu marido ficar com ciúme de mim? E se eu ficar magra, bonita, isso chamar atenção e as pessoas me julgarem, perguntarem se eu fiz alguma coisa, me criticarem, falarem que eu tomei as coisas, que eu sou uma mentirosa. Olha como a nossa mente trabalha contra o nosso resultado. Então pensa só, quero emagrecer, é tudo que eu mais quero, tô aqui uma vida inteira tentando emagrecer, tenho feridas emocionais que questionam esse desejo. E se as pessoas não gostarem de mim magra? Rejeição. E se eu começar a fazer dieta e o meu marido começar a reclamar que eu não faço mais companhia para ele comendo pizza? Abandono. E se eu ficar magra e não foi feliz? Humilhação. E se eu ficar muito magra e começar a chamar atenção e isso me deixar numa situação desconfortável? Traição. Então, essa zona de conforto acaba protegendo a gente de um conflito emocional. A segunda coisa são crenças limitantes, né? Não preciso nem falar delas, porque nós temos muitas crenças limitantes. Então, a gente carrega verdades inconscientes sobre o corpo e sobre o emagrecimento. Mulher que come pouco sofre. Ser magra é difícil. Eu nunca fui magra. Eu nunca me vi magra. A gente vai estabelecendo verdades sobre o nosso corpo, sobre o nosso peso e sobre o nosso emagrecimento. Toda magra fica com cara de velha. Eu não posso emagrecer porque eu fico flácida. Toda magra é metida. Não tem isso com dinheiro também, gente? Não é? Ai, começou a ganhar dinheiro, deixou os amigos de lado. São crenças que atrapalham os nossos resultados e que mantêm a gente presa no mesmo lugar. Então, quanto mais próxima você está do resultado, mais o seu emocional reage para te manter onde você sempre esteve. Quanto mais eu me aproximo do resultado, quanto mais eu começo a emagrecer, mais o meu emocional reage, mais eu me sinto insegura. E aí eu tendo a ter do nada uma vontade surreal de comer doce ou uma crise de compulsão que me leva para o mesmo lugar. E isso vai virando um ciclo. E é aí que a gente entra no terceiro ponto: ciclo de autopunição e recompensa. Muitas mulheres cresceram com aquele conceito de que a comida é um prêmio ou é um alívio emocional. E quando elas começam a emagrecer, elas deixam de recorrer à comida como conforto. E aí fica um vazio. Caramba, aquele conforto que eu tinha de comer um brigadeirinho, um negocinho, né, um bolinho de vó, deixou um buraco dentro de mim. Eu não sei substituir o afeto
o conforto que a comida me traz com outra coisa senão comida. Ou ainda, a gente sempre vai olhar para a comida como uma forma de se recompensar. Então, eu já emagreci, não é? Faz a dieta a semana inteira, comemora domingo, aonde? Na sorveteria. Então, eu já emagreci, eu mereço. A minha vida é muito difícil, então eu mereço um docinho. Mereço, mereço, mereço. Hoje eu tô cansada, mereço. Então, pensa, presta bastante atenção. Olha só, estou cansada. Mereço descanso, não comida. Mereço um banho bom. Mereço uma roupa gostosa, um pijama bem delícia e um pouquinho de sofá. Mereço dormir mais cedo. Mas não, tô cansada. O que é que você disse para você? Tô cansada, não vou dar conta do meu dia de amanhã. Caramba, hoje é terça-feira e eu tô morta. O que será de mim amanhã? E aí a gente tem uma crise de compulsão alimentar à noite. No final das contas, essa crise de compulsão vai me fazer sentir super culpada. E aí, por eu me sentir culpada, eu vou comer mais como punição. Então, tira da sua cabeça essa coisa de que a comida no final do dia é recompensa. Recompensa é algo que te leva para o mais. É algo que te leva para lugares onde você quer chegar. Recompensa é se dar no final da noite uma massagem, um banho gostoso, um hidratante no corpo. Por quê? Porque eu quero ser uma mulher que se cuida mais. Se o que eu estou fazendo no final do dia ou no final da noite é comer em excesso, de certa forma, isso tem cara de punição. Eu não mereço. Eu não mereço descansar. Eu não mereço um banho bom. Eu mereço engordar. Não me parece que eu estou ganhando um prêmio. Quando eu como além da conta, no final do dia, porque às vezes eu fiz tanto para todo mundo, menos para mim. E aí eu me deixo de castigo. Ou então chega no final do dia e eu sinto que eu não fiz o suficiente naquele dia, eu não fui perfeita, eu não dei conta de tudo, eu não tô legal comigo, eu briguei com alguém, eu tô carregando culpa por alguma coisa. E aí aquela comida vem para consolidar minha culpa. Tô me sentindo culpada, mereço alguma coisa que me faça muito mal, um castigo. E aí a minha pergunta sempre é essa: qual é o maior castigo para quem quer emagrecer? É não ter controle sobre a comida. E aí esse ciclo da autossabotagem começa todo de novo. Então, o que é muito importante? Primeiro, reconhecer que a nossa resistência vem do emocional. A autossabotagem não é um ato, não é alguma coisa que você faz, não. A autossabotagem é um sintoma emocional. E a primeira coisa que a gente precisa para acabar com ela é entender que você não faz isso de forma consciente. Não faz. Não é consciente que ninguém chega em casa e fala, vou abrir a geladeira, vou comer um pedaço de qualquer coisa e vou estragar de propósito, vou sabotar o meu emagrecimento. Você não faz isso desejando. Não é consciente. Se o seu subconsciente ainda acha que emagrecer é sofrimento, privação, aí você está amarrada nesse lugar. Você não desiste porque você quer. Você desiste porque o seu emocional ainda não acredita que você é merecedora e que tá magra é o seu novo lugar. Entende isso? Se dentro do meu emocional eu sinto que ser magra me faz chamar atenção, se eu sinto que ser magra vai me deixar fraca, vai me deixar flácida, vai me deixar com cara de metida, se de alguma forma ser magra vai me causar algum mal, que eu vou sumir. Quem fala isso? Nossa, se você emagrecer, você vai sumir. Quando eu vinculo a imagem do meu emagrecimento a algo que vai me fazer mal, é óbvio que eu vou sabotar isso, porque eu não quero ficar feia, eu não quero ficar flácida, eu não quero ficar com cara de velha, eu não quero sumir, eu não quero que as pessoas esqueçam de mim. Então é claro que eu vou sabotar o meu processo. Então você desiste porque no final das contas você não acha que esse é seu lugar, o seu emocional não está preparado.
para esse emagrecimento que você tanto quer. E aí a gente tem que cuidar disso. A gente precisa reprogramar a mente para essa mudança. A gente precisa mudar a sua mente para que ela sustente esse resultado. Então, começa se perguntando o que ser magra significa para você. Porque se você considera ficar magra ou ser magra com ter que sofrer, privar de algo que você gosta de comer, não ser feliz, né? Tem gente que não tem aquela frase, ah, você quer ser magra ou quer ser feliz? Ué, eu quero os dois. Mas tem gente que ainda acha que são coisas distintas, separadas. Então, essa instabilidade emocional, ela vai te puxar para trás. A mudança só acontece quando o seu cérebro entende que emagrecer pode ser leve, seguro e prazeroso. E aí a gente vai criar algumas estratégias emocionais para lidar com os gatilhos da sabotagem. Então, quando surgiu o primeiro, porque pensa que o primeiro pensamento vai vir com cara de sabotador. Então, quando vier o primeiro pensamento do tipo, ai, hoje eu posso, ai, hoje eu mereço, ai, hoje eu isso, hoje eu aquilo, ai, uma recompensa, hoje eu tive um dia difícil, oi, coitadinha de mim. A gente troca por uma crença positiva. Eu mereço continuar emagrecendo. Eu mereço ficar linda. Eu mereço um novo padrão de comportamento. Eu escolho um novo caminho. Eu mereço estar bem comigo. Eu não mereço uma comida no final do dia, mas eu mereço um banho gostoso, eu mereço cuidar de mim, eu mereço estar bem comigo. Então a gente vai trocando as nossas frases mentais para que elas nos ajudem a não se sabotar. E aí a gente começa a lidar com a comida de uma forma emocionalmente inteligente. Então, em vez de buscar a comida como conforto emocional, a gente troca aquele conforto que a comida traz por outros momentos. Seja um momento para respirar e descansar, seja uma conversa gostosa com alguém, seja com escolhas conscientes de outras coisas que podem até ser comida e que podem até ser gostosas, mas que não vão sabotar o seu processo. Nessa aula aqui, a gente entendeu um pouquinho do processo da autossabotagem. A gente entendeu mais do que isso, né? A gente entendeu que a autossabotagem, ela é um sintoma da desistência e que a gente não vai se permitir chegar lá. A gente vai parar antes, assim que a gente identificar um gatilho, um sabotadorzinho, uma falha na academia, um estrago no processo, um mereço no final da noite, a gente vai imediatamente ligar o nosso alerta para que a gente não desista do nosso processo. E agora que você já sabe que toda a raiz da autossabotagem é emocional, então que tal começar a treinar as suas emoções para essa mudança? Então, esse é o convite que eu vou fazer para você para a semana de chave, de virada de chave do emagrecimento. Então, a gente tem uma semana todinha. Ela vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de março. O link para se inscrever está aqui na bio. Ela não é uma live, tá? Não é uma live. São aulas estruturadas, maiores, com passo a passo, de processos de como é que a gente vai aprender a lidar com as emoções, para que isso gere o nosso processo de emagrecimento sem dificuldade nenhuma. Simplesmente porque a gente está sob controle. A gente é dona das nossas emoções e, por isso, dona das nossas escolhas. A semana da virada de chave do emagrecimento é para quem está cansado de ficar se sabotando e começando tudo de novo, o processo, até chegar no estado de exaustão, como a gente falou aqui um pouquinho antes. Então, fica aqui o convite para você se inscrever pela bio e vir, né, fazer as pazes de uma vez com a sua mente e conquistar o emagrecimento definitivo. Ah, Kati, que bom. Certo! Então, lembrando vocês que essa aqui é a segunda live de 15 dias que a gente vai fazer de live todo dia nesse horário, 9 horas da noite. Então, fica por aqui,
Tem muita coisa legal para a gente trocar e aprender aqui nesse ambiente. E não deixa de se inscrever na Semana da Virada de Chave pelo link que está aqui na bio do perfil. Tá bom? Ó, obrigada para vocês. E a gente continua se vendo por aí. Até amanhã, 9 horas da noite. Um beijinho para vocês.